Ah, paz de Deus, meninas. Tanto tempo que eu não faço vídeo pro canal, tanta coisa que aconteceu. Pra quem me conhece, é mais íntimo e faz parte dos meus grupos ou das minhas redes sociais. Meu esposo faleceu há 30 dias, então várias coisas mudou, inclusive o cenário. Eu tive que mudar totalmente a minha vida, eu não moro mais em Santa Catarina, tô morando em Goiânia. Tô começando a minha vida do zero novamente, mas sempre com a misericórdia de Deus. Confesso que tem sido dias muito difíceis. Eu tô tendo que trabalhar mais, eu tô tendo que me esforçar mais, né, pra ter as coisas pra Manu. Eu tô construindo a minha vida novamente, então eu tive que deixar tudo ali em Santa Catarina e voltar pra onde eu nasci e construir minha vida aqui novamente. Não tá sendo fácil porque todo recomeço é difícil. Eu tô morando na casa do meu pai, mas eu já tenho a minha casa aqui, que ele me deu uma casa aqui. Só que a gente tá arrumando, né? Tem que pintar, tem que organizar as coisas, tem que comprar os móveis que eu ainda não tenho, porque eu literalmente estou começando a minha vida do zero. Depois eu quero gravar um vídeo falando pra vocês sobre isso na minha casa nova, quando eu estarei lá. Mas o motivo do vídeo de hoje é eu gostaria de falar de algumas mulheres que a gente vem vendo na Bíblia e vimos em 1 Samuel. E a mulher que eu gostaria de falar hoje é sobre Abigail. Abigail foi a esposa de um homem rico e muito malvado, né, chamado Nabal. Mas Abigail era sensata e humilde. Eu me identifico muito com essa mulher porque por vários fatores, principalmente pela sabedoria dela e por ela, mesmo tendo um esposo que não praticava aquilo que era correto perante os olhos do Senhor, ela se manteve firme e fiel nos caminhos de Deus, que é algo muito difícil. Antes de virar viúva, eu era casada com um homem maravilhoso comigo. Ele era sempre teve muito respeito comigo, com a nossa filha, mas ele não estava nos caminhos do Senhor. Então, às vezes era muito difícil eu questionar ele sobre alguma coisa que ele estava fazendo que eu sabia que era errado. Mas eu sempre pedi a sabedoria de Deus, entendimento. Então eu me identifico muito com ela dessa maneira, né? E principalmente por ela não ter desistido, né, do esposo dela. Isso é muito importante. Quando você tá num relacionamento com a pessoa que não é cristã, tipo assim, não é que não é cristã, porque meu esposo, meu Deus, ele cria muito em Cristo, ele entendia a palavra, tanto é que eu fui convertida através da vida dele, porque ele foi me falando de Deus, foi me levando pra igreja, e eu fui me apaixonando por aquilo, tive um encontro com Deus através da vida dele. Mas ele não queria mais aquilo, ele estava revoltado, enfim, estava fazendo coisas que não deveriam. E quando a gente muda, assim, porque a gente tinha uma vida muito louca, eu e meu marido, e de repente eu mudei do nada. Do nada não, né? Jesus transformou minha vida. Então, ele não aceitava essa transformação na vida dele, nem na minha, porque ele me questionava várias vezes quando ele ia beber, ou quando ele ia fumar, ele me convidava, falava, não, vamos lembrar os velhos tempos. E eu dentro de mim falava, ô Senhor, tem misericórdia, porque era algo difícil, né? Eu também fumava maconha no meu passado, também bebia muito. Então, pra me ceder àqueles desejos era muito difícil mesmo, gente. Não vou mentir pra vocês, foi uma fase, assim, muito complicada pra mim. Muito porque ele fumava na minha cara e, nossa, me dava vontade, mas eu cedia aquela vontade porque eu já entendi, sabe, que é isso, que é você renunciar ao pecado, é todos os dias da sua vida, que não quer dizer que você não vá mais querer fazer aquilo, mas que você quer, mas que você não faz porque você entende que aquilo não faz mal pra você. Então, foi esse processo. Então, assim, a Abigail tinha, claro, com certeza, totalmente diferente, porque ela já era correta. Não é que ela era, como se diz, não era convertida e depois ela se converteu, não. Mas em alguns aspectos eu me identifico muito com a história dela. Me identificava, né, porque agora... Só que depois que aconteceu o fato do meu esposo ter falecido, eu aprendi muito, sabe? Eu comecei a analisar as coisas que aconteciam, que naquele momento eu não estava entendendo. Vários fatores, gente, vários. E principalmente esse. Por isso que eu queria muito falar de Abigail hoje. Que é esse fato de você se manter firme e fiel mesmo quando a tua casa não está. Não é só do teu esposo, porque tem gente que não é casada. É difícil, sabe? Você conviver com pessoas que fazem coisas que você fez. Aqui também onde eu tô, em Goiânia, é do mesmo jeito. Claro que ninguém fuma aqui, mas todo mundo bebe.
E tá tudo bem, é a escolha deles. Só que eu conheço as minhas escolhas e eu sei que todos os dias eu tenho que renunciar a elas. Pra mim não é um processo tão difícil da bebida, porque eu realmente não gosto mais. Mas o processo das drogas pra mim foi bem mais complicado, sabe? As drogas pra mim foi bem mais complicado. Não que bebida não seja, né? Mas pra mim as drogas foi muito mais complicado, foi muito mais difícil. Mas quando eu cedia, porque não é que sempre eu fui forte, teve vezes que eu cedi. E o Espírito Santo me deixava mal, falava: Jéssica, você errou, beleza, mas não faça de novo. E quando eu ia fazer, eu me lembrava daquela sensação que eu sentia de culpa, a sensação de que eu estava preenchendo o vazio com algo errado, com algo que não fazia sentido. Então, isso é muito importante para você que está num processo de desintoxicação, um processo de libertação. As pessoas, às vezes, claro, se Deus quiser, se Deus permitir, de repente ele te limpa sim. Só que para mim o processo foi processual mesmo, sabe? Foi degradual. Não foi tipo do nada que eu parei de beber, do nada eu parei de fazer coisa errada, não. Na minha vida tudo foi um processo. Quem me conheceu antigamente sabe, nossa, eu não saía se eu não tivesse uma escova no cabelo, se eu não tivesse maquiada, se eu não tivesse uma unha feita. Eu vivia bronzeada. E foi um processo de cura que Deus foi fazendo na minha vida de várias coisas. Foi das drogas, foi da bebida, foi da vaidade. E tá tudo bem, tem gente que acha que é desleixo, mas não é. Eu espero grandemente, do fundo do meu coração, que um dia você possa entender o valor que a tua beleza natural tem. Isso não se chama desleixo, porque antigamente, quando eu não entendia a palavra do Senhor, quando eu não entendia o processo e o propósito de Deus na minha vida, eu achava que quando uma mulher estava natural, ela era desleixada. E hoje eu entendo que não é assim. A gente começa a ver a nossa beleza de uma outra ótica, de uma outra visão, de uma visão mais espiritual. A gente começa a ver o nosso corpo como templo. E é muito importante, gente. Eu passo batom, é a única coisa ainda que eu uso. É batom porque na minha empresa eles exigem que você esteja maquiada. Como eu não gosto de maquiagem, eu passo um batom assim mais escuro pra pensar que eu estou maquiada. É uma estratégia. Mas eu me sinto incomodada, é igual brinco. E foram processos, eu usava aquela unha de fibra de vidro. Gente, eu tô falando que é pecado, tá? Eu tô falando os processos que Deus fez na minha vida. Eu usava aquela unha de fibra de vidro e eu amava, eu não ficava sem. Menina, chegou uma época da minha vida que me dava agonia, eu não conseguia mais, sabe? E assim foi em tudo na minha vida, foi na minha vaidade. Deus foi purificando tudo, foi limpando. Hoje, quando eu fico olhando assim minhas fotos de antigamente, realmente, eu mudei muito. E eu fico transformada, sabe? Eu descuidei muito na questão de alimentação, inclusive voltei novamente agora. Tô me alimentando melhor, tô praticando atividade física, porque eu desleixei mesmo na minha questão de saúde, sabe? Não é estética, né? Que eu tô gordinha, não é isso, é saúde mesmo. Eu tava me alimentando muito mal, então eu mudei essa parte também e espero que Deus me dê força. E junto disso, a gente falando sobre a Abigail, ela, além de ser uma mulher muito bonita, tanto física como espiritualmente, ela era, né, devido a isso, porque ela entendia o valor que ela tinha em Deus. E isso é muito importante. Gente, é o processo mais lindo de identidade cristã, é esse, quando você entende que você é bonita de dentro pra fora, sabe? E que tudo é ligado uma coisa na outra. Eu lembro da questão de roupa, que isso é uma polêmica muito grande, de falar, Deus não olha a sua roupa, e que não sei o que lá. Eu era esse tipo de pessoa, gente. Mas não é sobre isso, é sobre o templo, sabe? Você, quando você gosta de uma coisa, você não cuida dela com muito amor pra que ninguém quebre, pra que ninguém faça mal. É do mesmo jeito o seu corpo, você tem que cuidar dele de uma maneira que ele tenha valor, porque ele tem valor. Então, eu não gosto que o meu corpo seja fruto de desejo. O problema tá nele, não em mim, beleza. Mas se eu, de alguma forma, posso evitar, eu vou gostar. Claro que às vezes, cara, a gente tá tampado até na cara e a outra pessoa deseja, mas você está fazendo a sua parte, sabe? Como serva do Senhor, você tá cuidando do seu templo. Então, isso é muito importante. O que ela fez, né? O que a Abigail fez de diferente? Agindo com sabedoria e discernimento, Abigail evitou que uma tragédia acontecesse. Ela e Nabal viviam na região onde Davi estava se escondendo como fugitivo, antes de se tornar rei de Israel. Davi e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal enquanto estavam ali, mas quando os mensageiros de Davi foram pedir alimentos a Nabal, Nabal se recusou a ajudar.
Davi ficou furioso. Ele e seus homens estavam decididos a matar Nabal e todos os homens da casa dele. Quando soube o que seu marido tinha feito, Abigail agiu rapidamente. Ela pediu que seus servos levassem alimentos para Davi e os homens dele. E depois ela mesma foi até Davi implorar a sua misericórdia. Davi viu que Abigail tinha enviado, percebeu sua humildade e ouviu o conselho sábio dela. Então ele se recolheu que Deus estava usando Abigail para impedir uma tragédia. Logo depois disso, Nabal morreu e Davi se casou com Abigail. É estranho, né? Essa parte é meio estranha. O que podemos aprender com Abigail? Embora fosse rica e bonita, Abigail tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesmo. Com o objetivo de manter a paz, ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. Ela resolveu uma situação tensa com calmo tato, coragem e sabedoria. Entende? Era algo que poderia ter se tornado algo muito grande, né? E ela agiu com a sabedoria que Cristo deu pra ela. E que a gente possa ser como Abigail, né? Nos momentos difíceis, principalmente se você que é casada. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu fui casada, acho que 12, 13 anos. Eu nem lembro, porque foi tantos anos. E eu sei o quanto é difícil. Eu já tive várias situações que eu tive que me meter e pedir desculpa pelo meu marido, porque às vezes realmente eles agem sem pensar. Infelizmente, até a tragédia que aconteceu com ele foi isso, foi um pensamento que ele teve e agiu por impulso e acabou perdendo a sua vida. Então, eu confesso pra vocês que no começo eu me sentia muito culpada, porque eu sou uma mulher que fica muito no pé, quem me conhece sabe, e eu sempre ficava no pé dele, falando que não, mas eu sempre falava se ele me desobedecia, mas não era a mim que ele devia obediência, era a Deus. E a gente até teve uma conversa sobre isso antes do fato ter acontecido. Eu conversei com ele e eu falei que ele não devia obediência a mim, que eu já tinha entendido que não era a mim que ele devia obediência, e sim a Deus, né? Então, hoje, nessa manhã, eu te peço diante de Deus que Deus possa te dar a sabedoria e a humildade de Abigail, para que você possa saber como lidar com essas situações difíceis e evitar algumas desgraças que podem acontecer, seja no nosso casamento, na nossa família, aonde quer que seja. Que Deus abençoe seu dia e te dê uma ótima semana.